Nicole, vou estar me ligando no meu gravador, tá? Pra gente poder estar pegando a sua denúncia. Positivo? Positivo. Ligando o gravador. Bom, Primeira coisa, seu nome, tá? Passaporte e qual a sua função na polícia hoje. o meu nome é Nicole Nicoletti, meu passaporte é o 6182, eu sou agente do FBI. Positivo. Qual que seria a sua denúncia, Nicole? Bom, a primeira denúncia eu gostaria de fazer com o Joseph, oficial. Não sei se ele é do FBI ou da SWAT, acho que é da SWAT. Joseph, ok. Isso. O mesmo diante de uma ocorrência, era a primeira vez que eu estava de P1, eu estava ainda como recruta. Aí a gente foi atender um chamado, e nesse chamado, pela primeira vez, eu fui P1. Aí, tipo, eu dirigi. Aí eu só sei que, tipo, eu fiz uma manobra que não era pra ter feito. Eu era pra me ter entrado na delegacia, mas eu fui pra outra, que era tipo um comboio que tava indo entregar um preso lá dentro. Aí ele me chamou de burra. Aí sabe quando você percebe que a pessoa tá te ofendendo mesmo e é de fora? Aham. Aí ele me chamou de burra. Aí, sinceramente, eu senti vontade de pegar o carro e passar por cima dele. Eu quase fiz isso, Entendi, mas você se sentiu segurei. ofendida. Sim. Positivo. Aí tá. Aí, diante de uma operação policial, eu peguei a mesma situação onde ele estava. Eu não, eu mostrei o vídeo para os meus oficiais, tanto para o Yakuza quanto para as outras pessoas que estavam ali em volta. E dele chamando tudo, eu nem sei se eu tenho ainda, mas faz um certo tempinho. Se a senhora tiver, desculpa, é que eu tô Sim, eu posso acostumado a entrevistar checar ali, muitos homens senhor. aqui. Pode me mandar, por gentileza. E se tiver testemunhas também, eu vou precisar de saber quem são. Tá. Aí o que que acontece? Chegaram e falaram assim: olha, esse tipo de coisa é coisa para você mandar pro Dusk. E eu não mandaria para ele, eu não conversaria, eu mandaria pro Dusk. Inclusive foi resposta do Yakuza. Eu disse: não, vamos tentar resolver primeiro aqui, não vamos tentar entregar tudo pro Dusk, porque querendo ou não, a gente tem que resolver nossos problemas, né? Aí eu Positivo. cheguei na mesma situação, dentro de um veículo, de um carro, e eu comecei a dizer para ele: olha, o senhor não pode me chamar de burra, essa não é postura de um comandante, isso não é legal, isso foge completamente de todas as questões. Aí, dentro dessa situação, o Pedrinho ele tentou até deixar mais calmo, brincar, ele tipo, começou, sabe, brincar tipo seduzindo, brincadeira? Foi brincadeira. Aí, tanto que o senhor estava junto até com a Claire, escutou, né, ele fazendo essa Esse brincadeira, empaleto? tudo. Isso. Ah, eu me recordo que ele tava brincando com você. Então, aí eu cheguei perto do senhor e eu até falei assim: "Não, senhor, e deixa que eu resolvo essa situação, etcétera, mas é importante ficar de olho". Foi esse ponto que eu coloquei. Inclusive, as pessoas que estavam ali em volta passaram essa informação do que eu falei com o senhor, disseram que eu estava falando com o senhor sobre ele e que eu estava contando tudo. Olha só, e contaram para ele. Então, alguém que estava ali na rodinha que o senhor estava, passou essa informação. Aí eu cheguei, depois ele chegou, ele me chamou de canto e falou assim: "Olha, o que que você fez, eu poderia te exonerar". Aí eu falei assim: "Mas por que que você poderia me exonerar?". "Porque você não pode chamar a atenção de um comandante na frente das outras pessoas". Aí eu cheguei para ele e falei assim: "Olha, eu te chamei a atenção da mesma forma com que você me chamou, e na realidade, se alguém tem que ser exonerado aqui é o senhor, porque não deve se chamar uma recruta que está dentro da sua hierarquia de burra, percebe? E na realidade, Positivo. eu não tomei uma ação, eu tomei uma reação. Eu reagi diante do que o senhor me fez. "Ah, mas é que passou 4 dias, passou tal, tal, tal". Não importa o tempo que passou, eu te chamei a atenção quando eu senti a vontade para chamar, e o senhor sumiu durante esse período. Certo? Eu fiz um textão lá no e-mail, eu apaguei o textão no e-mail.
Porque eu falei assim: "Caramba, espera aí, vamos resolver isso no", né, você entendeu. E aí ele falou o seguinte, o o Dusky, ele disse o seguinte: "Ó, é o seguinte, eu não vou mais fazer rapadura com a senhora, eu não vou mais comer rapadura com a senhora. Se a senhora me ver, fala somente o mínimo e eu vou fazer o mínimo. Eu também não quero que a senhora fale nada de mim ou dessa situação com ninguém, e eu espero que eu também não vou fazer o mesmo". Foi isso que ele falou. Até aí eu achei que Entendi. morreu a conversa, porque faz tempo, não faz, Dusky? Eu acho que sim, eu acho que foi em Paleto, né? Eu lembro um Isso, faz pouco, eu lembro um bastante pouco dessa história. tempo. Eu lembro, na verdade, não Aí dessa história, porque eu vi a brincadeira sua com o Pedro, mais nada. é, mas tipo, na verdade o Pedro só estava tentando aliviar a situação. Entendi. Não, Não perfeito. foi maldade, E o que aconteceu não foi. posterior? Vamos só voltar um pouquinho. Nesse caso, dentro do carro, quando vocês estavam conversando, quem eram as pessoas que estavam junto com vocês? Ai, eu não me O recordo de Pedro nome, porque eu só vi a Félix. voz. Ah, estava não, Pedro não E estava. como que ele estava Espera aí. conversando para aliviar? Não, espera, Pedro é o Pedrinho que você chama. de quando chamou de burra ou de Não. quando chamou Quando atenção? você chamou a atenção dele, ele. Ah, o Pedro estava. O Pedro Pedro estava. estava, e eu não sei mais quem estava. O Pedro, eu acho que o Wes também estava. Wesley Sampas? É, eu acho que ele estava, não tenho certeza. Positivo. É agente do FBI hoje também, né? O Sampas. Sim, ele é muito legal, Entendi. muito proativo, muito gentil. Tá. Ah, Posterior a isso, o que aconteceu? aí, por exemplo, ontem eu fui convidada. Se eu te contar, você não vai acreditar. Eu fui convidada para uma festa no iate e quando eu poso, quem, quem na verdade convidou as pessoas foi a Bia da polícia, né? Aham. Aí, quando pousa lá o helicóptero, tá lá esse Joseph, tá as outras pessoas falando mal de mim, sabe? Tipo, pontuando essas coisas, estão traduzindo. O cara não deixou morrer a situação e tá levando. Então, se ele quer gerar, a gente, tô aqui gerando, tá? Então é esse ponto. Ah, O que eles estavam falando? eles estavam falando sobre que eu gosto de chamar atenção, que eu gosto de ser uma coisa que eu não sou. E, senhor, se eu tiver alguma coisa com o senhor, eu chego e falo para o senhor. Eu acho que o senhor já percebeu isso, que eu tenho essa coisa de chegar para a pessoa, eu não saio contando para as outras pessoas. Aham. E, e, Agora referente, sim, e referente. Quem eram as pessoas que estavam falando mal de você? tava ele, tava a Bia, Beatriz e tava o João, né? E João vale Lopes? dizer isso, vale dizer que tem outros contextos também. Por exemplo, ah, um problema que eu tive com a Bia foi 2, porque quando ela chegou lá no FBI, que faz quase que uma semana, né, ela chegou no FBI, primeiro que só tinha eu e a Claire. Aí você viu o trabalho que a gente fez, a gente foi lá, a gente começou a recrutar um monte de gente, eu e a Claire estava fazendo uma coisa muito legal. Aí o Yakuza dava suporte, a gente tentava fazer, também participava da mesma forma, e a gente estava tentando criar, sabe, fazer com que o pessoal entrasse. E legal, a gente conseguiu. Aí, depois que o negócio fica legal, entrou um monte de gente, aí entra, por exemplo, a Bia e a Mel. E a primeira coisa que elas já fizeram é pontuar sobre a questão do uniforme. Por exemplo, a Mel, ela tá grávida, certo? Senhor, por mais que tenha faltando muitas roupas, existem roupas e roupas, percebe? A primeira coisa, assim, que eu tive um atrito com a Mel foi a questão do uniforme. Porque a Claire, ela tinha colocado o uniforme, aí a gente também colocou e as outras pessoas aceitaram. Mas a questão por ela estar grávida, a gente sabe que tem roupas diferentes, mas existem roupas e roupas. A gente está numa corporação e é uma corporação que é um padrão, tem roupas que não tem como você usar. Tem roupas que dá para você usar. E a questão que ela queria selecionar o uniforme. E para isso a gente chegou para ela, olha, tenta usar, você vai trabalhar administrativo, então tenta usar então pelo menos um vestido, né, alguma coisa assim, aí você pode usar talvez uma camiseta por baixo, alguma coisa. Ó, na polícia,
Se não for, tenta usar um camisetão. Aí ela queria usar top. Aí a gente chegou, olha, top não é uma roupa de uma policial, mesmo que seja administrativo. Aí até tá. Parece que tentaram contornar a situação e para que ela usasse o top e uma blusa, mas parece que ela não usa sempre a blusa. Não sei. Mas é esse ponto. Entendi. Aí para ela validar aquilo, em vez de resolver com as mulheres, porque se a gente definiu para o uniforme, era a gente, entendeu? A gente que tinha que definir, porque os homens não iam saber o que tem no guarda-roupa das mulheres e vice-versa. Aí Aí tá a questão. Ela foi para a instância superiora da superiora para validar aquilo que ela quer, entendeu? Então ela não lida com a situação, ela simplesmente vai pro superior e questiona, tá? Entendi. E ela levou Aí isso pra fica quem? provavelmente eu acho que foi pro geral. Parece que foi pro geral, né? Entendi. É o comandante geral. E aí, sabe, em vez de resolver com a gente, porque uma coisa ela não resolveu e ó, a gente não tá entrando num consenso, aí chama uma hierarquia superiora. Com certeza. Aí é outra coisa, né? E Mas você, ela nem tenta. no momento você era a patente superior dela? Sim, senhora, ela era Perfeito. recruta e eu tava pontuando, mas de qualquer forma eu pontuei até de uma forma leve. Não, Eu falei perfeito. assim, conversa com as outras meninas, ó, conversa com a Claire, que ela já entende de uniforme, para definir. Elas já entraram colocando os pés na frente. Esse é o ponto. Agora, o que eu questiono para o senhor é o seguinte: é, elas já entraram do nada, já viraram instrutoras. Eu pergunto para ela, vamos supor para as duas, para fazer um treinamento sobre o FBI. Vai lá fazer um treinamento sobre investigação. Vai fazer um treinamento sobre avião. Todo mundo vai morrer, porque não sabe de nada da polícia. Aí um ponto eu coloco, e é o que toda equipe está colocando. De fato, existe uma questão, sabe, da pessoa meio que se aproveitar da posição. Quer status, mas também não quer trabalho. E aí eu pontuo também uma outra situação também. Por exemplo, eu estava trabalhando lá no Burger Shot, certo? No Burger Shot, a Bia também era gerente. O combinado foi o seguinte, olha, eu acho que é importante pontuar isso para o senhor entender o contexto, tá? Tava trabalhando tudo, até legal, tava tentando ser legal com ela, eu até disse, olha, amiga, existe um fato dos meninos serem um pouquinho machistas, tudo, coisas, porque é importante que você Peraí, tenha volta na conhecimento. Até parte eu usei machista, isso porque para o ela, ó. restante eu não te Se ouvi. você não tiver Tá me conhecimento, ouvindo? os meninos vão te engolir, porque eles vão Oi. questionar como você. Tá ouvindo? Sim, tô te ouvindo, tá me ouvindo? Você falou o seguinte, na parte que você chegou, os meninos são machistas, o restante eu quase não ouvi nada. Então, existe um machismo. A gente não pode negar isso. Por exemplo, quando eu e a Claire entrou, todo mundo achou que a gente estava tendo vantagem, mas a gente estava tendo o mesmo padrão que todo mundo estava tendo, né? Pelo menos eu posso dizer por eu e a Claire, tá? Não posso dizer sobre outras pessoas. E a gente estava tentando fazer as coisas certas. Agora, por exemplo, a menina chega com uma semana e ela acha que as pessoas não vão questionar ela, como ela entrou na polícia, como o outro que está ali atrás sabe todo o procedimento, não conseguiu o cargo de instrutor e ela conseguiu o cargo de instrutor, não sabia nada da polícia. Então, Entendi. sabe? Aí a gente teria que fazer uma denúncia, né, nesse caso, contra quem tá colocando elas de instrutoras, entendeu? É, senhor, Seria mas um aí eu outro acho. ponto. É, senhor, mas aí é uma outra situação também que isso parece que não vem só do FBI, entendeu? Aham, Eu vou dar um entendo. exemplo para o senhor. Ah, tá lá. É, Va- aí o va- que aconteceu? Vamos Como fazer o seguinte, vamos aconteceu? focar nas denúncias, porque senão Tá, vai ficar muito extenso e depois até difícil para eu pegar os pontos importantes. A primeira entendi. denúncia seria contra o Joseph, tá? Um assédio Isso, moral, né? E isso. depois tentando abafar a situação e depois voltando, colocando ela à tona, denegrindo a É. sua imagem. A segunda seria com a Bia, que estava também na situação, né? É isso? Eu acho que da Bia, nesse caso deixaria tão de parte, porque você está colocando que
Teria que ser outro tipo de denúncia, né? Não, a denúncia que você está falando sobre ela é Mas que de elas qualquer não forma, têm, eles. que elas não têm habilidade suficiente para poder ser instrutora, correto? É, isso é verdade. Perfeito. Isso é E óbvio. Tanto que você colocar pra treinar. Fala, a, ó, o que é investigação? Qual é o aham. procedimento? E a Maia que ela está utilizando fardamento fora do padrão, passando por cima da hierarquia e ainda está como instrutora sem ter capacidades técnicas também. É isso? Isso, e também tem um Perfeito. detalhe, por exemplo, da Mel, também de fraude no ponto. Qual o tipo de fraude? Fraude no ponto, por exemplo, como eu trabalhava tanto, gerenciava tanto o Burger Shot quanto a polícia, primeiro que ela disse que ela não poderia, né, exercer, primeiro que para ser policial tem que ter boa fé, né? Ela disse que ela não poderia trabalhar no Burger Shot porque ela estava grávida e por causa da roupa, do uniforme que não entrava nela. E a gente tentou criar uma situação para ela ter o uniforme, inclusive que ela queria, também ela não entrou. Aí o que que aconteceu? Teve uma situação que a gente mandou ela embora, por causa que ela não apareceu no serviço, nem deu uma justificativa ali, nem um atestado, nada. E aí ela conversou com a Bia, que é amiga dela, para colocar ela. Então tá dizendo, uma coloca sempre a outra, né? Então uma colocou a outra na polícia da mesma forma. Entendi. Aí contratou de novo ela. Mas aí o que que acontece? Nesse contratar de novo, às 2 horas ontem ela tinha entrado em serviço para trabalhar aqui no FBI e saiu às 17. Agora, senhor, curiosamente, ela também bateu ponto e trabalhou dentro desse período do FBI no Burger Shot. Então, traduzindo, ela está fraudando as informações dos registros, entendeu? Entendi. Então, Me aí manda complica. esses registros, por gentileza, no privado para eu anexar a denúncia. Você consegue? Anexar o quê? Me manda no e-mail esses Ah, te registros de mando sim. ponto, Peraí. tá? Com a data Vou te mandar certinha agora. para eu estar registrando e anexando a denúncia. Podemos finalizar o caso para mim poder encerrar a gravação? Eu acho que sim. Deixa eu só Perfeito. mandar aqui pra você que eu vou te mandar agora, senão eu vou acabar esquecendo. Peraí.